Professora Janice, é necessário contingenciamento de recursos na educação? Aline, realmente o Brasil está vivendo uma crise econômica assustadora, né? Quer dizer, todos os dados e pessoas de diversas tendências políticas estão de acordo que é necessário rever os gastos no Brasil, né? A questão de rever os gastos sempre é uma política difícil de ser defendida porque envolve perdas, né? Especialmente, por exemplo, na educação, onde é necessário muitos recursos para a execução das políticas públicas, né? As universidades, por exemplo, a produção de conhecimento, a produção de conhecimento ela é muito cara, né? Ela exige pesquisas, laboratórios sofisticados para a produção de conhecimento, de novas tecnologias e de novos saberes, né? Agora, veja só, esse contingenciamento de verbas ou essa discussão de como nós vamos gastar menos nessa política ou na outra, numa área, na educação, na saúde, enfim, nos diferentes ministérios, é muito difícil, né? Como cortar gastos numa casa, né? Provavelmente, vamos supor, uma família que tem que restringir seus gastos, o pai reúne todo mundo, o pai e a mãe vão discutir com os filhos e vão explicar que não vai dar mais para comer pizza aos domingos porque, enfim, estão gastando mais do que eles estão ganhando. Ela surge de um diálogo entre os membros daquela família, que vão entender que é necessário fazer economia. O caso brasileiro é o mesmo, quer dizer, você vai fazer economia na área de educação, você vai discutir com as instituições que são responsáveis e com os técnicos que são responsáveis pela educação, aonde você pode fazer economia, tá? É necessário compreender que a economia e a discussão sobre os gastos deve ser feita com prudência e não com exercício arbitrário do poder que se constitui em torno de um discurso demagógico, né? Onde eu vou, por meio do exercício da força e do medo, né, constranger os reitores das universidades, os funcionários da administração pública a tomarem essa ou aquela atitude. A decisão é difícil num Estado democrático, porque ela tem que vir de um diálogo entre aqueles especialistas da área que vão dizer onde é que o recurso pode ser cortado. Por exemplo, vou fazer uma metáfora. Existem universidades brasileiras que recebem heranças vacantes. Então, elas têm uma série de imóveis. A universidade não tem instrumentos adequados para negociar esses imóveis ou para definir a utilização desses imóveis, uma utilização que traga para a universidade recursos. É possível fazer política criativa no sentido de discutir com as universidades e encontrar alternativas. Nós estamos vivendo uma época de desenvolvimento tecnológico. As universidades podem produzir tecnologia de ponta. Elas podem criar um parque tecnológico e elas podem vender patentes. Então, existe um saber que pode gerar recursos. Agora, a produção desse saber será possível através de um diálogo entre aquela corporação, entre aqueles que conhecem as dificuldades, os dilemas daquela área, que poderão fazer economia no lugar onde não atinge o que é central, o que é prioritário naquela área. Então, mais uma vez, o que é necessário é prudência e não exercício da força numa determinada decisão. E o que nós estamos vendo hoje é que toda a política que está sendo criada pelos ministérios, ela está sendo criada a partir do exercício da força, do poder, muitas vezes arbitrário, e da vaidade de quem exerce esse poder, e não do consenso entre as partes, que é difícil, mas deve ser o caminho a ser trilhado por uma boa política.